Boa noite, irmãos. Ainda bem que vocês vieram. Apesar de a noite estar gostosa para ficar em casa, né? Nós estamos aqui na casa do Senhor para ouvir a sua palavra. Queridos, começo com um questionamento. Qual é o seu propósito? Nós temos que ter um propósito na vida, para a existência. Tem pessoas que vivem sem propósito. Eu acho muito complicado esse negócio de você viver sem ter propósito. É apenas existir, né? Nós temos que ter um propósito. Por que eu existo, né? Como homem, como mulher, como ser humano? Qual é o meu propósito nessa vida? Nós temos que pensar sobre isso. Mas no nosso caso está mais facilitado ainda. Nós somos cristãos, somos adventistas, temos um compromisso com Deus. Então, a própria Bíblia traz alguns propósitos para nós que somos cristãos. E eu quero justamente alinhar o propósito do cristão com o propósito da igreja de Deus. Qual é o principal propósito da igreja de Deus, irmãos? Abram em Marcos, por favor. Capítulo 16. A gente costuma muito ler esse texto em Mateus, mas eu quero ler em Marcos hoje. Marcos capítulo 16. Marcos 16, verso 15. Marcos 16, verso 15 diz o seguinte: Disse-lhes, Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este é o propósito da igreja de Deus. E nós somos membros dessa igreja. Portanto, um dos nossos propósitos, de nossa existência, é atender esse comissionamento de ir e pregar o evangelho. Nós podemos ter outros propósitos na vida, mas o principal propósito nosso tem que ser esse. Porque nós somos peregrinos nesse mundo. A nossa meta é ir para o céu, é ir para Nova Jerusalém. E não ir sozinho. Não, eu já consegui minha passagem, não preciso levar ninguém mais, né? Vou sozinho, já garanti a minha, né? Não importa o mundo, não. Nós temos essa missão. Conseguimos a nossa passagem, né? Que foi paga por Cristo, diga-se de passagem também. Foi paga por Cristo. Porém, ele diz: olha, você conseguiu sua passagem, você aceitou a minha dádiva, você tem a sua entrada na cidade celestial. Agora consiga mais passageiros. Traga mais, porque tem muitas vagas. Ou seja, na verdade, se todos os seres humanos quisessem ir, tinha vaga. Só não irão todos, porque nem todos querem. Pela vontade de Deus, todos estariam lá. Porém, nosso propósito como igreja é buscar essas pessoas, pregar a toda criatura, sem distinção. Isso é importante, irmãos. Temos que pregar para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos colegas, também para o espírita, também para, para pessoas que são cristãs, mas não têm todo o pleno conhecimento da verdade, também precisam, ser alcançadas, para ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Até aqueles que dizem não crer em Deus, se nós tivermos a oportunidade de conversar com eles, temos que ter. Não temos que criar barreiras, preconceitos. É claro, se a pessoa não quiser me ouvir, é outra coisa. Não quer me ouvir, aí não tenho o que fazer. Mas se eu tenho oportunidade, eu não posso discriminar. Não, esse camarada aqui é da Umbanda, não vou nem chegar perto dele. Não, esse camarada aqui já teve um passado meio obscuro, também não vou chegar perto dele. Não devemos discriminar toda a criatura. E aí a nossa igreja fala muito de técnicas, nós temos muitos cursos, muitos livros que falam sobre evangelismo. Aí que mora o perigo também. Os livros são importantes, as técnicas são importantes, os cursos são importantes, mas está faltando um elemento que a igreja está esquecendo de buscar. Sem esse elemento, toda a técnica, todo o curso, todos os livros são em vão.
É isso que eu quero que vocês vejam agora. Abram os seus livros, suas Bíblias, em Atos capítulo 1. Nós vamos ver que nada disso é suficiente sem o que nós vamos ver aqui em Atos capítulo 1, verso 8. Eu ia ler mais versos nesse capítulo, mas eu vou ler só Atos 1, 8, para não prolongar muito. Atos 1, verso 8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que combinaram com outro verso, né? Até o confins da terra, todo o planeta, ou seja, toda a criatura. Mas o interessante aqui, recebereis poder. Que poder? O Espírito Santo, irmãos. Ninguém testemunha, ninguém evangeliza se não tiver o Espírito Santo. Nenhum de nós, irmãos, é capaz de converter ninguém. Não importa quantos livros você leu, não importa quantos cursos você fez, não importa quantas palestras você participou, sem o Espírito Santo não se converte. Não estou dizendo que você não tem que ler livros, eu não estou dizendo que você não tem aqui nos cursos que a igreja te dá, não é isso. Você tem que fazer isso, que nós vamos ver até mais adiante, porque isso é necessário. Mas sem o Espírito Santo não tem valor nenhum. Por mais que você tenha o dom da palavra, por mais que você conheça, quem converte, irmãos, é o Espírito Santo. E aqui nós vemos muito claro, no capítulo 8 diz: vocês vão receber poder, somente depois que vocês receberem o poder, somente depois que vocês receberem o Espírito Santo, é que vocês vão testemunhar. Se você quer ser um evangelista, se você quer cumprir o ID de Cristo, você tem que buscar o quê? Os dons do Espírito Santo. Porque aí tem diversidade de dons, nós vamos ver agora. E todos os dons podem ser usados e devem ser usados para a pregação do Evangelho. Ah, tem dom melhor, tem dom assim. Não, cada um tem o seu dom. Isso é importante. Nós vamos ver. Abram suas Bíblias agora aí em Coríntios. Só continuar um pouquinho para frente. Vocês vão encontrar Coríntios no capítulo 12. Coríntios 12, do 4 em diante. Fala sobre os dons. Sem esses dons, irmãos, não podemos testemunhar de maneira a converter as pessoas, da maneira como Deus idealizou. Podemos até ter pessoas convencidas, mas convertidas não. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4. Eu vou ler do 4 ao 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, né? Grifem esse texto na sua Bíblia. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A palavra variedade aqui é importante, né? Que não é uma língua estranha, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Isso aqui é importante. Ou seja, os dons espirituais que nos capacitam, irmãos, para edificar a igreja. Porém, quem concede os dons? É o Espírito Santo de Deus quem concede os dons. E isso para um fim proveitoso.
Não para fins egoístas. Ah, não, eu quero um dom tal porque, né, dá mais visibilidade. Eu quero um dom porque eu acho bonito. Para que quer dizer esse dom? Não, porque eu quero ser admirado pelas pessoas. Então eu quero o dom de cantar, por exemplo. Aí eu quero ter o dom de cantar, porque eu acho bonito, as pessoas gostam, então eu quero ser admirado. Não, tem um fim proveitoso para isso. E quem distribui? O Espírito Santo. Quem decide quem vai receber que dom? O Espírito Santo. É por isso que temos que orar pelo Espírito Santo, para que Ele nos capacite a receber o dom que a igreja necessita. Sem isso, irmãos, não é possível sermos um pregador do Evangelho eficiente. E outra questão importante: todos nós somos batizados pelo Espírito. Quer ver? Olha o verso 12 e 13 agora aqui, ó. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, olha lá, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Isso é importante, irmãos. Porque alguns irmãos nossos, quando eu digo irmãos nossos, né, de todas as congregações, acham que só é batizado com o Espírito Santo quem recebe o dom de línguas. Esse texto é bem claro: todos nós somos batizados com o Espírito Santo. E faz sentido. Se todos os dons vêm do Espírito Santo, então todos que têm dons são batizados com o Espírito Santo. Não apenas um dom específico. Porque senão todos nós quereríamos apenas um dom. Aquele dom que indica que somos batizados pelo Espírito Santo. Ninguém ia querer outro, eu não quero mais nenhum, eu só quero esse dom, porque é esse dom que indica que eu sou batizado pelo Espírito Santo. E a Bíblia é bem clara: todos nós somos batizados pelo Espírito Santo. Irmãos, todos nós temos dons. Não existe aquele na igreja: não, eu não tenho dom. O meu dom é esquentar o banco. Não existe, irmãos. Nem tem esse dom de esquentar o banco. O banco não precisa ser esquentado. Todos nós temos, irmãos. E não confunda dons com cargos. Só tem dom quem tem cargo na igreja, irmãos? Claro que não. Muitas vezes tem pessoas que não têm cargo na igreja e trabalham muito, muito mais para Cristo do que quem tem cargo na igreja. Então não confunda dom com cargos. É necessário os cargos? É claro que é. A igreja precisa ser administrada, a igreja precisa ser liderada, a igreja precisa ter uma organização. Então os cargos são importantes. Mas eles não estão aqui para poder vangloriar quem tem os cargos. Não é para isso. Não, eu tenho um cargo na igreja, né? Então, não. É claro que é bom ter cargos na igreja, tem a sua necessidade. Ah, mas aquele que não tem cargo não tem importância? Não, muito pelo contrário, tem muita importância. Porque aqueles que têm um cargo na igreja, se não tiver os irmãos que trabalham com ele, quem que vai unir forças com ele para edificar a igreja? Se não são os irmãos que estão trabalhando também, sem mesmo ter o cargo. E são diversos dons, nós vimos aqui vários dons, nós vamos continuar vendo. Né? Os dons são concedidos então para a igreja e não para o indivíduo, né? Olha o verso 13 de novo, vamos ler o verso 13 novamente. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, um só corpo, irmãos, né? A igreja forma esse corpo. O Espírito Santo é concedido à igreja. O dom, irmãos, é dado para a edificação da igreja, para a edificação do trabalho. Então, quando você buscar um dom do Espírito Santo, tenha isso em mente. Em que eu posso ser útil para a igreja? Em que eu posso ser útil para o trabalho de Cristo? Irmãos, todo trabalho na igreja tem o seu valor. Todo trabalho na igreja colabora para a pregação do Evangelho. E quando eu falo na igreja, é aqui dentro
e lá fora. Todo trabalho tem a sua utilidade. Se você acha que não tem um dom, mude esse seu pensamento, irmãos. Todos nós temos dons e temos que usá-lo. Porque aí sim, uma coisa é verdade. Todos temos dons, mas se você não usá-lo, se você enterrá-lo, se você não multiplicá-lo, se você não aperfeiçoá-lo, você pode perdê-lo. Você pode perder. Né? Se der tempo, a gente até lê, mas você já conhece Mateus, que fala sobre a parábola dos talentos. Cristo distribui os talentos, tem aqueles que recebem e multiplicam os talentos. Aquele que enterrou o talento, perdeu até esse talento que tinha, ele perdeu. Foi tomado e foi dado ao outro que trabalha. E isso não é coisa boa. E o que fazemos, irmãos? Uma coisa importante para a gente ter esse dom, receber esse dom e manter esse dom, é o que está no verso 26. Estou no capítulo 12 ainda. Olha o verso 26, que interessante. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Né? Irmãos, nós formamos um corpo de Cristo. E é claro, o corpo tem olhos, tem ouvidos, tem pé, né, tem mão. Cada um tem sua função. Né? O corpo não pode ser apenas um membro. Aí ele deixa de ser corpo. O próprio Paulo fala, depois você lê o capítulo completo. O próprio Paulo fala sobre isso. Agora esse verso 26 é interessante, porque ele fala, né, que quando um sofre, todos sofrem. É fácil ver isso, irmão. Chega em casa, pega o martelo e bate no seu dedo. O que vai acontecer com o resto do corpo? Não vai sentir? Às vezes você bate no dedo, você sente a dor correndo, né, pelo corpo todo. E o que você faz com o dedo? Vamos supor, você bateu por acidente no dedo. Você fala, dedo miserável, joga ele fora? Claro que não, você abraça o seu dedo. Tem uns até que beijam o dedo, né? Dá um beijinho no dedo. Então é isso que ele está falando, gente. Né? Quando um membro está doente, quando um membro está sofrendo, todo o corpo sofre. E o que nós fazemos quando um membro está doente? Nós vamos tentar curá-lo, vamos tentar abraçá-lo, tentar proteger esse membro e não lançar fora. Então essa maneira como Paulo trata os membros, trata o corpo, eu acho muito interessante, é muito pertinente essa figura que ele usa. E é importante, queridos, porque se nós voltarmos lá para Atos, onde nós vimos os apóstolos recebendo o poder, recebendo o Espírito Santo para pregar, eles só receberam por quê? Porque eles estavam unidos. Irmãos, e temos que nos unir. Muitas vezes discutimos, muitas vezes brigamos por coisas, né, assim, bobas, paralelas aí, sem propósito. Esquecemos nosso principal propósito. É isso que temos que pensar. O propósito da nossa terra não é pintar a igreja. De repente escolhemos essa cor, mas nem todo mundo gostou. Aí vamos brigar porque um escolheu salmão e outros acham que isso aqui nem é salmão, não é outra cor. Outros queriam amarelo. Vamos brigar por causa disso? Claro que não. O nosso propósito nessa terra não é pintar paredes. O nosso propósito nessa terra não é escolher pisos para a igreja. É claro que queremos uma igreja, um templo bonito, mas não é nosso principal propósito. Nós temos membros adventistas no mundo que nem igreja tem. Se reúnem debaixo de um pé de árvore. E estão lá unidos, pregando, cantando, evangelizando e crescendo essa igreja que nem paredes tem, irmãos. Então temos que parar com essas coisas. Temos que procurar união. Não que eu não possa ter minha opinião, não que eu possa trocar uma ideia, mas sempre respeitando. Porque de repente aqui eu votei que eu queria amarelo. O amarelo não ganhou. Tudo bem. Agora eu vou ajudar a pintar a igreja de salmão. Porque a maioria quis assim, não, o amarelo não ganhou, eu não vou nem aparecer lá. Não pego nem no pincel. Não vou dar nem minha oferta esse mês porque não quero meu dinheiro para pintar a igreja de salmão. Pronto, está errado. Está lá, teve a comissão, vamos escolher a cor da igreja. A minha cor não foi escolhida. A maioria escolheu essa cor. Agora eu vou trabalhar para que a igreja seja pintada na cor que a maioria escolheu.
Vou trabalhar, vou dar minha oferta para que isso aconteça. Pronto, acabou. Não tem que ficar discutindo essas coisas. Mas tem gente que faz isso. E qual que é o problema disso, irmãos? Por que eu estou falando assim? Eu estou dando um exemplo assim. Não porque isso tenha acontecido aqui, tá? É apenas um exemplo que pode ocorrer. Fazendo uma analogia. Aí, brigamos entre nós e não recebemos o poder do céu. Não conseguimos ver os dons sendo desenvolvidos aqui. Porque estamos gastando, né, tempo com coisas inúteis, irmãos. O nosso propósito é levar pessoas a Deus. O nosso propósito é permanecer nessa igreja, irmãos. Aí você fala, Sérgio, que alguns pregando. Isso não é verdadeiro, irmãos. Cristo só irá voltar quando a igreja estiver unida. Isso não é verdadeiro, irmãos. É claro que ele quer uma igreja unida. Mas vai chegar uma hora que ele vai voltar com a igreja estando unida ou não. E sabe como nós sabemos disso? Porque haverá uma sacudidura. Porque aqueles que não se ajuntam conosco será lançado fora. O joio será lançado fora. Então nós temos que cuidar para nós não sermos transformados em joio, irmãos. Porque alguns têm essa ilusão. Enquanto nós não nos unirmos, Cristo não vai voltar. Se fosse assim, nós poderíamos adiar para sempre a volta de Cristo. Ah, não estou preparado. Eu tenho que terminar minha faculdade. Então eu vou tumultuar um pouco a igreja, né, desuno ali, porque eu sei que enquanto não estiver unido, Cristo não volta. Então eu consigo me formar, consigo me casar, né? Aí depois que eu achar que está legal, eu vou juntar com a igreja. Parece absurdo, mas pode ter gente que pensa assim. Mas não vai acontecer isso, irmãos. Tem um limite. Deus já estabeleceu a data de voltar. E nós sabemos que não vai ter unido justamente por causa da sacudidura. Se tem gente que vai ser sacudida para fora da igreja, porque não junta com Cristo, ele espalha, porque ele não tem união, é porque a igreja não vai se unir da maneira como queríamos que ela se unisse. Ela vai se unir depois da sacudidura, aí sim. Porque o que vai restar aqui? O trigo. O que virá de fora? O trigo. Aí sim, aí teremos a igreja unida, com o mesmo propósito. Mas agora que não aconteceu isso ainda, o que devemos fazer? Devemos procurar união e olhar para dentro de nós mesmos. Será que eu sou aquelas pessoas que provocam divisão? Será que eu sou aquelas pessoas que vivem reclamando por tudo? Será que eu sou aquelas pessoas que, em vez de orar pelo Espírito Santo, fico procurando picuinhas? Fico procurando defeitos nos meus irmãos? Porque senão, queridos, não teremos o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem a força para resistir o que vai sacudir essa igreja. Que vai ser algo tremendo, vai ser algo forte. Só vai ficar aqui dentro, irmãos, quem estiver buscando o Espírito Santo de Deus, irmãos. Quem estiver procurando o seu dom, estiver desenvolvendo o seu dom. Olha só aqui o verso 27 ao 31, do capítulo 12 ainda. 27 ao 31. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Por mais que os apóstolos sejam importantes, por mais que os apóstolos estejam em primeiro lugar aqui, são todos apóstolos? Não. Ou todos profetas? Também não. Quem não gostaria de ser profeta? Alguns não, porque, né, profeta é um trabalho difícil, mas é um trabalho honrado. Imagina você, né, ser um profeta de Deus. Se todos fossem profetas? São todos mestres? Operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E quais são os melhores dons, irmãos? São os dons que a igreja está precisando. Vocês que são membros do IP, o que está faltando no IP? Está faltando mais mestres?
Está faltando mais evangelizadores? Está faltando mais cantores, mais pregadores, mais ensinadores da Bíblia? O que está faltando? Procure esses dons para preencher essas vagas. É claro que vamos respeitar, né, a individualidade de cada um. Mas você pode orar a Deus e Ele vai te mostrar. Fala, Senhor, eu não estou conseguindo enxergar o meu dom. Que às vezes temos dificuldade para isso. Como que eu faço para identificar o meu dom? Primeira coisa, oração. Segundo, irmãos, uma coisa que eu aprendi. A igreja é um grande indicativo do seu dom. Você percebe que muitas vezes você acha que não tem um dom. Mas de repente, toda vez que eu vou visitar, eu falo, Márcio, vamos visitar comigo. Mas eu não sou um bom visitador, mas vem. Daqui a pouco ele recebe, o pata convida ele para visitar também. Aí outra pessoa convida, ele está percebendo que ele está recebendo muitos convites para visitar. Porque a igreja percebe nele um dom que nem ele mesmo percebe. Puxa, será que eu tenho, né? Por que as pessoas vêm em mim, que todo mundo que vai fazer uma visita me chama? Ou se não, todo mundo que vai dar um estudo bíblico, convida. Porque tem isso também, porque talvez você está fechado, está tímido, muitas vezes tem problema de enxergar em si mesmo suas qualidades, mas os que está de fora está vendo. Puxa, eu estou vendo uma qualidade nele que pode ser usada na igreja. Aí toda vez que eu preciso de alguém, chamo. Só que não sou só eu. Outro fulano, Beltrano, você, puxa vida, já é um sinal. Será que esse é um dom que eu tenho? Será que é um dom que eu tenho que aperfeiçoar? Isso é importante, irmãos. Os dons têm que ser aperfeiçoados. Aí sim entra aquela primeira parte dos livros, dos treinamentos, né? De buscar aperfeiçoamento dos dons. Os dons não vêm pronto. Mas primeiramente você busca quem? O Espírito Santo. Primeiramente vem a oração, a leitura bíblica. A capacitação primeira vem de Deus. Senhor, é esse dom? É isso que você quer que eu faça? Então tá bom. Agora sim, eu vou procurar me aperfeiçoar nisso. Isso se assemelha ao que? Quando você pega a obra do talento, se assemelha a aplicar. Você recebeu um talento, agora eu vou colocar esse talento no banco, eu vou emprestar esse talento e ele vai multiplicar. É nesse sentido que a parábola fala. Aquele que enterra, não sei o que, eu não tenho, não sei, eu não sirvo para nada, não tenho dom nenhum, eu só vou para a igreja e ficar sentadinho aqui. Vir para a igreja, cantar, adorar, é importante, tem que ser feito. Mas não é o único papel a ser feito. Nós podemos muito mais que isso, irmãos. Muito mais que isso. A nossa vida pode ser um testemunho a cada momento. Devemos pedir a Deus que nos coloque na nossa vida a oportunidade de testemunhar. Eu não preciso ficar assim, batendo na porta das pessoas. Eu não preciso chegar assim, agora vou entrar no trem, eu sou obrigado a falar com alguém, tem que bater nas costas da pessoa. Não. Claro, tem gente que tem facilidade para isso. Nunca vi a pessoa, bate lá, ô amigão, aí começa a conversar. Outros não. Mas quando te deu a oportunidade, quando surgiu, sei lá, uma pergunta, um questionamento, alguém, né, você sentiu, não perde a oportunidade. Aí vai. E Deus te capacita para isso. Isso é incrível, irmãos. Quando você estuda, quando você ora, né, quando você se coloca na mão de Deus, quando vem a oportunidade, você vai agir. E você mesmo vai ficar impressionado depois. Falei, nossa, né, nem sabia que eu sabia tudo isso que eu falei agora. Vou até anotar, né, porque aprendi umas coisas novas agora. Acontece que o próprio Espírito Santo vai pegar as informações que você tem na sua cabeça e vai fazer conexões que você mesmo não tinha feito antes. Mas como você se colocou à disposição dele, ele te usa, não só você ensina, como você aprende também. Isso que é incrível, irmãos. Isso que é incrível. Mas você precisa o quê? Querer. Você precisa buscar. Nós sabemos que nosso Deus respeita o nosso livre-arbítrio, irmãos. Deus não vai transformar ninguém de maneira obrigada. Eu vou ficar sentado e vou esperar, né, uma coisa acontecer. Deus vai chegar um dia, vai bater alguma coisa na minha cabeça e eu vou me transformar. Não vai ser assim. Você vai ter que buscar, você vai ter que orar, você vai ter que insistir para que isso aconteça, irmãos.
Agora, abra suas Bíblias em Gálatas. Vamos sair um pouco de Coríntios. Vou ler o último texto bíblico e mais uma passagem do Espírito de Profecia e a gente encerra. Para que isso aconteça, nós temos que fazer o que está em Gálatas, no capítulo 5, verso 16. Gálatas 5,16 diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, se você andar no Espírito, irmãos, você não vai satisfazer a carne, a concupiscência da carne. Porque se anda no Espírito, o seu desejo é fazer a vontade do Espírito. O seu desejo é construir o fruto do Espírito, o que está no verso 22. O fruto do Espírito qual que é? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que devemos buscar muito. Contra essas coisas não há lei. Temos que ver esse fruto, irmãos. Vamos andar no Espírito. Vamos procurar construir esse fruto. O que falta para mim nesse fruto? Porque o fruto, para estar completo, ele tem que ter todos os elementos. Então aqui é o fruto. Não são frutos. Não é cada característica é um fruto, não. Todas elas juntas formam o fruto do Espírito. Então, de repente, para mim está faltando alguma coisa. Domínio próprio, a mansidão, benignidade. Tem que perceber o que está faltando em mim, Senhor, e buscar. Só que você tem que ser sincero consigo mesmo, irmãos. Não adianta se enganar. Puxa vida, eu não sou manso, eu perco com muita facilidade, eu perco minha paciência, né? Eu vivo aqui estressando com meus irmãos. O irmão não pode olhar um pouquinho torto para mim, que eu já estou, né, na cima das tamancas. Está faltando mansidão para mim. Está faltando longanimidade, que é paciência. Então tem que buscar construir esse fruto. Porque quando você constrói esse fruto, irmãos, o Espírito consegue te usar de uma maneira tremenda. Aí você vai executar o que nós vimos lá no começo, o propósito da igreja, que é ide, pregar o evangelho a todo mundo, né, a toda criatura. Você vai fazer com facilidade. Isso vai correr nas suas veias, que você não vai sentir. Você não vai ter aquela obrigação, não, eu preciso desenvolver. Não, isso vai te entusiasmar, assim, vai te preencher de uma maneira que você não vai ter controle sobre isso. Você não vai perder nenhuma oportunidade. Você vai começar a criar suas próprias oportunidades. Mas para isso, você precisa do Espírito Santo. E termino lendo o texto do Dom Profético, Fundamentos da Educação Cristã, o livro. A gente vai encerrar com esse texto. Eu acho fantástico esse texto, irmãos, por causa do termo que a senhora White usa. Que não estamos suficientemente dispostos a importunar. Ele usa o termo importunar, irmãos. O que é importunar? Alguém perturbando você o tempo todo, né? Ficar até perturbando. Muitas vezes, não vou falar com Deus não, porque isso vou incomodar Deus. Não, ela fala, temos que estar disposto a importunar o Senhor com as nossas petições. E a suplicar-lhe o quê? O dom do Espírito Santo. O Senhor quer, Ele quer, irmãos. Quem aqui quer ser importunado? Fala para mim. Alguém quer aqui? Levanta a mão aí que eu vou importunar. Alguém quer ser importunado? Ninguém. Mas aqui o Senhor quer que nós o importunemos a esse respeito. É claro, que a que respeito? O dom do Espírito Santo, irmãos. E por que ela usa a palavra importunar? Eu tenho que ser insistente, não é assim, uma oraçãozinha assim, né? Ora aqui hoje e não oro nunca mais. Não, eu tenho que ser insistente. Senhor, conceda-me o dom do Espírito Santo. Senhor, ajuda-me a desenvolver o fruto do Espírito Santo na minha vida. Aí você vai orar lá para o café da manhã. Senhor, abençoa meu café. Aproveitando que nós estamos conversando aqui, me conceda o dom do Espírito Santo. Senhor, estou atrasado, mas aproveitando que nós estamos conversando, eu quero o Espírito Santo, Senhor, me conceda o dom. Importuna o Senhor. Toda vez que você vai orar para alguém que está doente, ora, mas já coloca, Senhor. Estou lembrando você aí, o Senhor, que eu preciso desse dom, né? Você vai orar por qualquer coisa, vai orar para o seu filho na escola, ora, mas no finalzinho fala, Senhor, só para lembrar, eu sei que você não esquece, mas eu vou lembrar o Senhor assim mesmo, preciso desse dom, me capacita.
Capacita a sua igreja. Olha só que fantástico isso. Aí aqui, importunamos a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. O poder convertedor de Deus precisa ser experimentado através de todas as nossas fileiras. Olha aqui, o poder convertedor de Deus, irmãos. Esse texto casa totalmente com o que nós estamos falando aqui. Para você pregar o evangelho, para você cumprir a comissão, você precisa ter o poder do Espírito Santo. Sem esse poder convertedor, você não tem o Espírito Santo agindo com você. Você não consegue converter ninguém. Nós não temos poder para converter ninguém, irmãos. Quem converte é o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você está pregando em vão. Então temos que importunar a Deus. Importune Deus. Essa é a mensagem de hoje, irmãos. Importunem a Deus. E Ele quer ser importunado. E tem até uma parábola. Lembra a parábola do juiz e da senhora lá? Que o juiz está lá e a senhora incomodou tanto que o camarada falou assim: tudo bem, o que você quer? Fala logo que eu vou fazer para você sair da minha porta. Ele colocou essa parábola, não foi à toa. Não que Deus seja um juiz que não está nem com nada. Ele colocou ali porque ele está falando: insista. Porque, irmãos, quando você quer algo, você insiste, você valoriza aquilo. É por isso que Deus está mandando se insistir. Porque não é algo à toa que você está pedindo. É algo com muito valor. Então, quando você busca todo dia, quando você insiste, você começa a desejar. Você começa a querer isso ardentemente. É isso que Deus quer. Ele quer despertar no seu coração esse desejo ardente de ter o seu Espírito com você. Porque, olha... E tem outro texto que eu não trouxe, que ela fala o seguinte. Esse texto está lá no livro Eventos Finais. Que o Espírito ele vai ser concedido conforme a intensidade com que você pede. Não é exatamente nessas palavras, mas o contexto é esse. O Espírito vai ser concedido na intensidade com que você pede. Se você pede pouco, você ganha pouco. Se você pede muito, você vai ganhar muito, irmãos. Quer ter poder? Peça poder. E peça muito. E aí nós vamos poder, irmãos, executar tudo o que Deus espera que executemos. E depende só de nós, irmãos. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus nos capacite. Que Deus nos dê domínio sobre as nossas ações. E que a partir de hoje, irmãos, eu oro para que você importune muito a Deus. Importune todo dia. Eu quero ver essa igreja cheia, irmãos. Eu quero ver o poder de Deus aqui dentro sendo sentido nos nossos corações e nas nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Ó Deus eterno e santo Pai, suplicamos a Ti, ó Senhor, o Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, ó Pai. Precisamos desse poder, ó Senhor Deus, para completar a missão que Tu nos deste, ó Senhor Deus. Precisamos desse poder para nos tornar pessoas melhores, ó Pai. Porque queremos construir em nosso coração o fruto do Teu Espírito, ó Pai eterno. Queremos afastar de nós todas as tentações. Queremos ser melhores instrumentos em Tuas mãos, ó Senhor. Por isso suplicamos a Ti, conceda-nos o Teu Espírito, ó Pai. Reaviva a Tua igreja, ó Senhor Deus. Dá-nos poder do alto céus, ó Pai. Para que possamos encher esses bancos, ó Senhor Deus, de pessoas convertidas pelo poder do Teu Espírito, ó Pai. Para que dessa maneira a Sua volta seja mais abreviada ainda, ó Senhor Deus. Para que dentro de breve todos nós que aqui estamos, ó Senhor Deus, sem nenhuma exceção, ó Pai, possamos estar de pé naquele grande dia, exaltando o Teu grande nome, ó Pai eterno. Seja conosco, nos abençoe nessa semana, que possamos sentir a presença dos Teus santos anjos ao nosso redor, ó Pai. E também que possamos sentir a unção e a presença do Seu Santo Espírito em nosso coração, ó Deus. E tudo isso nós pedimos, ó Deus, não nos nossos méritos, mas no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, ó Pai. Amém.